Vamos falar aí agora de inequações trigonométricas, né? Basicamente, o que a gente vai estar interessado, de modo geral, vai ser em coisas desse tipo aqui. Achar quais são os valores de x ou o intervalo de valores de x, tal que o seno de x é maior do que alguma coisa ou o seno de x é maior do que alguma coisa. De modo geral, esses vão ser os casos principais, envolvendo seno, cosseno e tangente. Então aqui, ó, quando que o cosseno de x é maior que um certo número? Quais são os valores de x, o intervalo de valores de x que faz dar certo? Quando que o cosseno de x é menor do que um número? Ou então com tangente? Ou com cotangente, secante, cossecante, que no fundo é bem parecido com isso, né? Já que essas outras funções são simplesmente o inverso das que estão aqui. Então, esses são os casos principais. E assim, parece muito com resolver equações trigonométricas, que é um negócio que a gente já fez, porém o que a gente tem não é uma equação, é uma inequação. Então, de modo geral, o que você vai ter é o seguinte, você vai ter um intervalo de arcos, de ângulos possíveis que vão resolver a sua equação. Então, só para você visualizar aqui, um exemplo. Eu quero todos os valores de x, tal que o seno de x é menor do que a raiz de 2 sobre 2. Aí você olha e fala, cara, quando que o seno vale exatamente raiz de 2 sobre 2? É um arco notável, 45 graus. Ou os seus côngruos e tal, enfim, tem vários caras, mas vamos pensar aqui no 45 graus. Beleza, então, olha que interessante. Qualquer outro ângulo que eu for pegar, que tiver aqui, beleza? Que tiver extremidade, né? Qualquer outro arco com extremidade nesses pontos, ele vai ter o seno maior do que a raiz de 2 sobre 2. Porque se eu aumentar aqui o meu ângulo, como que eu obtenho o seno? Não é o tamanho dessa projeção aqui? Ah, tá. Se o raiz de 2 sobre 2 está aqui, o seno desse cara ficou maior. Você concorda? Só para você visualizar um pouquinho melhor, tá aqui, ó. Ah, tá. O seno vale raiz de 2 sobre 2 exatamente aqui, nesse ponto amarelo. Então, raiz de 2 sobre 2 é exatamente esse tamanho aqui. Ah, beleza. Então, se eu pego um ângulo um pouquinho maior, o seno dele vai dar um tamanho maior. Ah, beleza. Então, como que a gente quer? É o contrário? Então, vamos voltar lá, ó. O que a gente está interessado é exatamente no oposto. Quando que o seno fica menor do que a raiz de 2 sobre 2. Ah, então qualquer arco que tiver extremidade nessa região aqui, que eu estou destacando de amarelo, vai funcionar. Você concorda ou não? Tá aqui, ó. Por quê? Porque, pensa só, como que é o seno de um cara que está nessa região? Ah, sei lá, esse cara aqui. Vou bater aqui, o seno vai ser isso. Ah, tá, vai ficar menor do que a raiz de 2 sobre 2. Vai ficar abaixo da raiz de 2 sobre 2. Chegou? Então depois é só dar um jeito de a gente escrever essa resposta. Então olha a diferença. Quando eu resolvo uma equação, quando que o seno vale exatamente raiz de 2 sobre 2? Em arcos que têm extremidade nesses dois pontos vermelhos. Ah, tá. Aí o seno é exatamente igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui eu quero que ele seja menor. Então eu meio que trilho o mesmo caminho de resolver a equação trigonométrica, pensa quando que o seno vale aquilo, beleza, seria nesses dois pontos. Agora pensa quando que o seno é menor do que aquilo, abaixo de raiz de 2 sobre 2, teria que estar aqui. Ah, tá, então para o seno estar projetado aqui, eu tenho que ter arcos que estão com extremidade nessa região pintada de amarela. Então, no fundo, o nosso caminho aqui para resolver uma equação trigonométrica vai ser bem semelhante ao caminho de resolver equações trigonométricas. A ideia do ciclo trigonométrico vai ajudar pra caramba a gente a visualizar qual que é o intervalo que a gente pega e por aí vai. Então, não é um conhecimento talvez muito diferente daquele das equações, não. A gente tem que aprender a escrever bonitinho, como é que eu escrevo essa resposta e tal, mas enfim, a gente vai chegar lá.